Boa tarde, colegas. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha no rádio e também em imagens. A gente acompanhou hoje pela manhã uma audiência pública que aconteceu no Fórum de Lajeado com a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, TRRS, o desembargador Voltaire de Lima Moraes. Essa audiência pública tratou sobre as zonas eleitorais de cidades atingidas pelas enchentes do início de maio aqui no Vale do Taquari e também atingidas no ano passado, em setembro, que até então era a maior enchente da nossa história. Essas cidades, então, que contemplam outros municípios, mas onde ficam as zonas eleitorais, Arroio do Meio, Encantado, Estrela e Lajeado. Muitos assuntos e muitas dúvidas trazidas nesse encontro, que começou por volta de 9h45 da manhã e foi finalizado em torno de 12h20. Entre essas dúvidas foi falado sobre a questão de entrega de alimentos, entrega de doações nesse período eleitoral, a preocupação com abstenções de votos, porque as pessoas, muitas perderam documentos, não estão motivadas a irem votar, perderam suas casas, têm dificuldade de acesso, então uma série de questões que foram levantadas. Esse momento contou com a presença de prefeitos, de candidatos, de secretários, também representantes dos setores jurídicos das prefeituras. Depois do encontro, o desembargador concedeu uma coletiva de imprensa que a gente participou e vamos agora reproduzir, então, em áudio e imagens, aquilo que foi questionado e respondido pelo desembargador. A minha pergunta é em relação às abstenções. Foram faladas várias coisas que a gente costuma ver em todas as eleições, mas a abstenção, dessa vez com uma preocupação um pouco maior, por conta de tudo que aconteceu, as pessoas não têm motivação, não têm documento, não têm uma série de recursos para ir votar. De que forma vocês vão trabalhar em conjunto com os municípios para diminuir esse número e fazer com que as pessoas vão exercer o seu poder de voto? Bom, primeiro nós temos que levar em consideração que todos nós, gaúchos e gaúchas, estamos impactados com essa tragédia. Agora, ninguém pode se omitir de traçar os rumos do seu futuro. E uma das formas de traçar os rumos do seu futuro é saber escolher o seu gestor municipal, é saber escolher os seus vereadores. Então nós temos que nos conscientizar da importância do voto. O voto pode restabelecer um ânimo diferente na medida em que a gente possa escolher os melhores para gerir os destinos do município. Afinal de contas, as pessoas moram no município. Além desse nosso primeiro questionamento, então, o desembargador também falou sobre a questão dos acessos, que as pessoas estão com dificuldades, questão de cota de gênero para evitar candidaturas laranjas e também a punição que os candidatos que fizerem essas penalidades podem ter. Vamos ouvir. Creio que a principal preocupação, na verdade, ela reside na migração das pessoas. Ou seja, tem pessoas que moravam num determinado bairro, deixam de morar naquele, passam a morar numa outra cidade, até num outro estado. Essa é uma preocupação que nós temos. A outra é com relação à realocação das sessões eleitorais, mas isso nós temos tudo sob controle. A princípio ali, primeiramente pelos juízes eleitorais e juízas, nas respectivas zonas eleitorais. De outro lado, o nosso secretário de administração, ele está sempre muito vigilante com relação a essas questões. Nós estamos dando todo o apoio possível a todas as zonas eleitorais atingidas e nós temos que ter muita fé, muita esperança e acreditar na nossa capacidade de reconstrução desse querido estado do Rio Grande do Sul. Agora é uma preocupação maior, uma conscientização e inclusive em função de uma súmula que saiu do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, nós temos que fazer a observância no mínimo de 30% das candidaturas que sejam femininas. Mas não basta simplesmente a formalização no plano formal. Nós queremos, em obediência à legislação, que as mulheres participem ativamente, que não sejam usadas. Não é admissível que em pleno século XXI as mulheres figurem num partido político só para cumprir a cota do gênero. Elas precisam participar ativamente e os partidos darem condições a elas que elas possam exercer com dignidade a sua candidatura.
Aí, portanto, os questionamentos e as respostas do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, conversando conosco e demais colegas de imprensa ao final dessa audiência pública realizada no Fórum de Lajeado, tratando sobre zonas eleitorais atingidas pelas enchentes nas cidades de Arroio do Meio, Encantado Estrela e Lajeado. Claro que o momento, além de questões propriamente ditas voltadas às enchentes, também foram faladas outras questões aí mais corriqueiras de períodos eleitorais, aproveitando a presença do presidente para esclarecer essas dúvidas. Mais informações depois lá em independente.com.br. Com direto da redação, hoje falando dessa audiência pública do Fórum de Lajeado, Gabriela Haltrive.